Estamos mudando o formato do culto. Ore por nós. De 2h30, agora nós já estamos conseguindo finalizar em 1h55. Diga glória a Deus. Mas fala para quem está do seu lado, a unção, no menor tempo, ainda é maior. Amém? Glória a Deus. Nós cremos nisso. Coloca o texto bíblico aqui. Deus colocou essa palavra no meu coração. Na sexta-feira, eu estava estudando um pouco sobre José, imaginando que falaria sobre José, e o Senhor começa a queimar no meu espírito essa palavra. Então eu creio que ele tem um propósito. Eu já preguei sobre o módulo 1, hoje eu vou pregar sobre o módulo 2. Quem não assistiu o primeiro, por favor, eu queria, pastor Luiz Murilo, colocasse em evidência essa palavra no nosso canal, a primeira palavra que eu ministrei, porque nós vamos ter 3 módulos, essa é o segundo módulo, e nós teremos, quando Deus mandar, o terceiro módulo, em nome de Jesus, amém? E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. Reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Pode ser só até aqui, pode até o 30, tá bom? Coloca o título da palavra. Alguém está aqui? Diga comigo, é tempo, profeta, é tempo de expulsar Jezabel da minha casa. Quantos estão aqui? Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Libera uma palavra sobre mim, vai. Libera uma palavra sobre mim. Você não tem ideia o que essa palavra vai provocar no seio da tua casa. Há poder no sangue de Jesus, e nesse momento eu me coloco debaixo das asas do Altíssimo. Esconda a minha casa debaixo das suas asas. Então somente pregarei o que o Senhor mandar, mas eu creio que esta manhã vai ser uma manhã de libertação no seio da tua igreja, uma manhã de libertação no seio das nossas casas. Venha sobre nós, Espírito Santo, aumenta a temperatura desse lugar. Sim, Espírito Santo, libera sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga comigo amém. Peço aos irmãos que assistam no YouTube a primeira parte dessa mensagem, para que os irmãos entendam um pouco melhor aquilo que nós vamos construir nessa manhã. Olhe para mim, o rei Acabe, ele não se torna ruim porque ele decidiu se casar com Jezabel. O texto bíblico que acabamos de ler, ele deixa claro que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros reis que vieram antes dele. E depois se casou com Jezabel. Casar com Jezabel foi apenas a coroação da rebeldia. Quando Acabe se casa com Jezabel, ele emite um comunicado. Você sabia que tudo o que você faz na horizontal emite um comunicado na vertical? Todas as suas ações denunciam o seu coração para Deus. Quando ele se casa com esta mulher, ele emite um comunicado de afronta para Deus. Afronta por quê, pastor?
porque Jezabel, ela era filha do rei dos Sidônios, conhecido como Etbaal. Etbaal não é um nome próprio. Etbaal significa, no original, filho de Baal. Ela é uma princesa pagã. Para quem não sabe, Etbaal, ele é um sacerdote, ele é um homem pagão, decidido a trabalhar pelo seu Senhor. Já Jezabel, ela é considerada na sua nação uma sacerdotisa pagã. O seu pai adora Baal. Já a sua filha, a princesa, adora a Azira, conhecida também como Azera. Observando um pouco na história, para que haja clareza entre nós, vamos entender quem é Baal. Baal é um deus pagão, como Azira ou Azera em outras expressões, é considerada também uma deusa pagã. Baal, ele é considerado o deus do sexo. Baal é considerado o deus do poder. Baal é considerado o deus da fertilidade. Eu vou repetir: o deus do sexo, o deus do poder e o deus da fertilidade. Já Azira ou Azera é considerada a deusa da guerra, a deusa do amor e a deusa da luxúria. Ambos os deuses, Baal e Azira, eram adorados através do sacrifício de crianças. Crianças que eram levadas vivas e colocadas em uma frigideira, com o propósito de serem queimadas para este Deus pagão. Quando este homem decide se casar com esta mulher, é esse nível de comunicado de afronta que ele está estabelecendo para com o seu Deus. A história diz que Acabe morre em um campo de batalha. Ele está guerreando com a Síria, não com a Assíria. E de acordo com alguns cientistas cristãos, quem está à frente da Síria nesta batalha não é nada menos nem nada mais do que Naamã, aquele que fora curado por intermédio da instrução do profeta, que deveria descer 7 vezes no rio. Naamã vence esta batalha e Acabe acaba sendo morto no campo de batalha. Jezabel também morre nesta mesma geografia. Essa mulher, ela é tão demoníaca, mas tão demoníaca, a tua intensidade é tão grande, tão tamanha, o teor de maldade que cerca o interior dessa mulher é tão grande, que a Bíblia diz que este casal, eles tinham um palácio de inverno. Diga comigo, palácio de inverno. E nesse palácio de inverno, atrás do mesmo havia uma vinha. Diga comigo, vinha. Quando eles estavam observando a maravilha desta vinha, a Bíblia diz que Acabe deseja esta vinha. Ele tenta comprar a vinha. O dono da vinha chama Nabote. Ele diz: eu não posso vender, porque esta vinha é herança. E de acordo com as 613 leis mosaicas, é uma explicação, não está no texto, todas as vezes que alguém recebia uma herança, ele só podia repassar, seja por doação ou por venda, para alguém que fosse do seu sangue. Ele não poderia vender esta vinha. Jezabel, então, quando ele decide que não vai vender, ela manda apedrejar Nabote. E o sangue de Nabote desce sobre a terra. Quando o profeta Elias escuta falar o que Jezabel fez com Nabote, ele libera uma palavra, dizendo assim: do mesmo jeito que o sangue de um justo desceu sobre a terra, o teu sangue, pela justiça de Deus,
descerá nessa mesma geografia, e os cães comerão a sua carne. De Deus não se zomba, Gálatas 6,7, ou não se pode escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, este colherá. Isaías 55,11, toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará para si vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi liberada. A Bíblia diz que como a palavra foi liberada, assim aconteceu. Acabe morre, o seu sucessor chega no palácio de inverno. Jezabel está produzida com o propósito de usar o espírito de sensualidade para se apoderar do governo, para alcançar o próximo rei. O rei, sabendo disso, ele manda jogar esta mulher do 3º andar. Ela cai e morre. Ele vai almoçar. Quando ele está comendo, ele se lembra, ela é uma princesa, filha do rei Etibaal, então ela precisa ser enterrada como uma princesa. Ele chama os oficiais, manda buscar o corpo. Quando os oficiais chegam na geografia aonde o corpo estava, os cães estavam terminando de devorar a carne desta mulher. Olhe para cá. Deus parece que está adormecido ao meio de tantas realidades, mas Deus está vendo todas as maldades que têm sido feitas contra você. Quem está aqui, diga glória a Deus. Escute, Jezabel morre, e a partir dali, todas as vezes que Israel passara por uma realidade de pecado, que está ligado não apenas ao âmbito da adoração a falsos deuses, como também ao teor de sexualidade aflorada. Esses pecados são atribuídos na Bíblia à figura de Jezabel. Jezabel então se torna uma figura explícita no seio da igreja da antiga aliança. Agora, observando João, olhe para cá, porque esse é o ponto central, para que você possa compreender o que Deus quer falar. A Bíblia diz que Domiciano foi um dos imperadores mais implacáveis na história da igreja. Esse imperador em Roma, ele fora conhecido como o segundo Nero. Diga comigo, o segundo Nero. Por causa do alto teor de maldade. Naquele tempo, quem pastoreava a igreja de Éfeso era o apóstolo João. Se você não sabe, o primeiro pastor da igreja de Éfeso foi o apóstolo Paulo, o plantador. O segundo pastor da igreja de Éfeso foi o seu filho na fé, não menos importante do que Timóteo. E o terceiro pastor da igreja de Éfeso foi o apóstolo João. Alguém pode falar, uau! Que igreja foi essa? Que escola pastoral essa igreja teve? E a Bíblia diz que João é o último representante vivo da classe apostólica. Domiciano não quer matá-lo. Domiciano só quer calar a sua voz profética, porque João representa a classe apostólica. Então Domiciano pega João, ele arrasta João da frente da igreja de Éfeso e leva João até a ilha de Pátimos. Só que o que ele não imaginava, que mesmo isolado, Deus daria altitude, geograficamente falando, Deus daria extensão, amplificação à voz de João, trazendo a João uma profunda revelação sobre as 7 igrejas da Ásia. João então tem uma revelação sobre a igreja de Tiatira. Diga comigo, Tiatira. Essa igreja é uma igreja vibrante, é uma igreja que não para de crescer, é uma igreja que está em ascensão, é uma igreja como a nossa, que tem 1 ano e 9 meses e tem vivido coisas extraordinárias, mas de repente
João faz uma admoestação pela via do Espírito Santo em Apocalipse 2:20, dizendo assim, preste atenção: mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e a enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O que João está dizendo é: eu tenho contra esta igreja, porque é uma igreja tolerante e toleras a Jezabel. Ele não está falando de uma mulher fisicamente, ele está falando de uma entidade que se manifesta no meio da igreja, através da figura tipológica de Jezabel. João está dizendo: eu tenho contra vocês, porque vocês não perceberam que existe um espírito de influência operando no meio de vós. Diga para quem está do seu lado: há poder. Mais forte: há poder no sangue de Jesus. Olhe para mim. O diabo, ele percebe que o seu método começar a se tornar ineficiente. Perceba que não é comum mais manifestação de demônios no seio da igreja, sim ou não? Se tornou incomum aquilo que por décadas se tornara comum demais. Muito difícil haver um culto sem manifestação de demônios. Mas o diabo percebeu algo. Quando o demônio se manifesta, ele é denunciado, ele é identificado. Então, ele transicionou o método. Agora, nós não estamos mais vivendo o tempo onde há manifestações de demônio no seio da igreja, ou dentro da sua casa, ou dentro da sua empresa, ou nos lugares que você está presente. Agora, o espírito de Jezabel tem operado no seio da igreja mundial, através de um espírito de influência e não de possessão. Sabe por quê? Porque a influência não pode ser identificada, mas a possessão é denunciada. Quem está aqui, diga glória a Deus. Alguém está aqui, está me entendendo o que eu estou dizendo? Você está me entendendo? Levanta as suas mãos por um minuto. Por favor, vai, adore a Deus, a esse perfume que está sendo derramado sobre nós. Ah, Senhor, essa manhã eu sinto o peso da Tua glória nesse lugar. Eu sinto o perfume sendo derramado sobre nós. Vem com Teu Espírito, vem com Tua glória, vem com Teu perfume. Nós te amamos, Espírito Santo. Escute. O método foi transicionado. Não é tempo mais de pessoas ficarem gritando, possuídas por demônio dentro da igreja. É um tempo em que o espírito de influência está operando no nosso meio. Quando Jesus estava diante de Pedro, diante de quem? Pedro é extraordinário ou não, sim ou não? Ele estava diante de Pedro, quando ele pergunta: quem dizes que eu sou? Pedro está cheio de Deus, diga comigo, cheio de Deus. Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: bem-aventurado és tu, João, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que estás no... Que ele está dizendo: você está cheio de Deus, cheio da glória de Deus. Vírgula. Minutos depois, no mesmo texto, o mesmo Pedro, que estava cheio de Deus, é chamado por Jesus de diabo. Sabe o que eu aprendo aqui?
mesmo homens cheios de Deus, também são usados na mão de Jezabel, sendo influenciados. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Alguém pode levantar suas mãos? Deus está falando nessa casa, nessa manhã. Deus está liberando agora uma cachoeira, e essa cachoeira vai alcançar a tua casa. Essa cachoeira vai alcançar a tua empresa. Sim, Espírito Santo. Eu sinto cadeias sendo quebradas dessa manhã. Eu sinto prisões sendo despedaçadas nessa manhã. Eu ouço barulhos de corrente nessa manhã. Escute. 3 sinais que evidenciam a presença de Jezabel no seio da igreja. Primeiro sinal é a desabilitação do profético. Vou repetir. O primeiro sinal é a desabilitação do profético. Efésios 4:11. Uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetas, outros foram chamados para evangelistas, outros foram chamados para pastores, e outros foram chamados para mestres. Esses 5 ministérios, olhe para cá, eles são as colunas que fundamentam e sustentam a igreja. Toda igreja que flui no poder do Espírito, ela precisa manifestar a existência dos 5 ministérios apostólicos. O apóstolo, responsável pela visão, diga comigo visão. Por isso que toda vez que você entrar numa igreja que não tem o apóstolo, eu não estou dizendo o título de apóstolo, eu estou falando do encargo espiritual apostólico, essa igreja não terá visão, vai ser um povo que não sabe para onde está indo. Segundo, profético. Na nossa mentalidade, o profético é aquele que diz: eis que vos digo, varão, e você arrepia. Não. O profético aqui é o responsável pelo discernimento. É aquele que consegue observar como Deus se move e aponta para a igreja se movimentar junto com a movimentação de Deus. Deus está se movendo, então vamos para cá. O profético vai apontando o caminho e a igreja vai se movendo conforme a movimentação da nuvem. Aqui fala sobre Daniel 2:21, sobre a transição de tempos e estações. Aqui fala sobre a tribo de Isacar, sobre as leituras e discernimento da forma como Deus se movia no deserto. Isso é profético. Quantas profecias você recebeu? E eu não estou anulando nem tocando na unção dos profetas, porque profetas são de Deus, é um ministério e encargo que está na palavra. Mas quantas profecias você recebeu e nada mudou na tua vida? Profetas emocionais vão prestar conta para Deus, estão dizendo porque acreditam que tem que dizer. Ei, deixa eu te falar, é toda vez que você dobra os seus joelhos que Deus fala com você? Claro que não. Tem dias que eu dobro os meus joelhos às 9 da manhã aqui, às 11h45, quando eu saio para buscar os meus filhos, eu não ouvi nada, Deus não falou comigo, eu não senti nada. A sensação que eu tenho é uma manhã improdutiva, mas eu continuo buscando, até que Deus se manifesta. E quando eu ouço o tom da sua voz, tudo muda. Deus não fala comigo quando eu quero, Ele fala comigo quando Ele quer. Sabe o que está escrito na palavra de Deus? Olha o que está escrito na palavra do Altíssimo. Ai daqueles que têm a presunção de falar alguma palavra em meu nome, quando eu não lhe mandei falar nada. Prepare-se, porque este profeta morrerá. Deuteronômio 18:20.
Profetas emotivos, que acham que tem obrigação de ter uma palavra como se fosse uma sanduicheria. Deixa eu dizer algo, ninguém tem obrigação de ter palavra toda hora. Deus não fala com você toda hora. Por que que nós temos obrigação de liberar uma palavra toda hora para alguém? Quem está aqui, diga glória a Deus. Evangelista, responsável por queimar a igreja, por liberar uma palavra de avivamento, são necessários para que o corpo se aqueça, para que a brasa se manifeste no altar. Pastores, nunca houve um tempo em que a igreja necessitou tanto de pastores como no século 21. Nós temos hoje muitas pessoas dizendo: nós temos pastores demais no Brasil. Não, nós não temos. Pastores são responsáveis não é pela pregação. Pastores são responsáveis pelo apacentamento das ovelhas, pelo cuidado, por cuidar da lã, por tirar o carrapicho. A falta de compreensão está matando a igreja, porque muitos acreditam que por não estarem no altar, estão vivendo um ministério frustrado, mas Deus não chamou você para estar no altar. Nós temos que se alegrar e compreender que pastores são uma bênção. Diga glória a Deus. Levante a sua mão e diga: Senhor, obrigado pelo colegiado de pastores da Fortes em Cristo. Aplauda o Senhor pelos pastores, vai. Escute, olhe para cá. Outros foram chamados para mestres, responsáveis pelo ensino. Quem está desconstruindo o profético no Brasil não é a igreja, é a infantilidade de muitos profetas. Estão descredenciando o profético, porque acreditam que tem obrigação de liberar uma palavra toda hora para todo mundo. Nós precisamos compreender que sem o profético não há discernimento. E sabe o que Jezabel está fazendo? Enquanto nós não estamos compreendendo a movimentação desse espírito no seio da igreja, ela está fazendo com que não haja crédito num ministério tão importante que é o profético. Porque o único ministério capaz de identificar esse espírito de influência no seio da igreja é o profético, porque carrega discernimento. Tirando o crédito, arrancando a reputação, chamando de menino, nós estamos tirando o crédito do único ministério que consegue identificar esse demônio operando entre nós. Sabe qual que foi a primeira atitude de Jezabel? A primeira decisão que ela fez, quando ela se tornou rainha, quando ela se casa com Acabe, a Bíblia diz que a primeira coisa que esta mulher faz, 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, a primeira ação de Jezabel foi matar todos os profetas. A primeira coisa que ela faz, ela manda matar os profetas, porque ela sabe, só os profetas carregam discernimento, só os profetas podem me identificar, só os profetas podem me denunciar. Ela entra no meio do rebanho do povo de Deus. De acordo com historiadores, com cientistas cristãos, Pastor Luiz, ela começa a oferecer propina para que o próprio povo de Deus denuncie os profetas. E por causa disso, ela começa a matar um a um. E é por isso que acontece aquele evento, aonde eu e você percebemos na palavra, diz a Bíblia Sagrada, que Obadias, diga Obadias, ele escondeu 100 profetas em covas. Ele esconde 100 profetas na cova, dando pão e água diariamente, para que Jezabel não conseguisse matá-los. Levanta as suas mãos, diga comigo, se levante entre nós, Obadias,
homens e mulheres que vão esconder os seus profetas nos seus joelhos e nas suas orações. Não fale mal dos profetas. Ore pelos profetas. Esconda os profetas. Alimente os profetas. A igreja sem profeta é uma igreja sem discernimento. Eu digo debaixo de temor. Eu não estou falando de meninos espirituais que dizem que são profeta. Há pouco tempo um menino desse me encontra. Eu sempre fui um menino do monte. Eu estou no monte. Alguém disse: eu posso orar por você? Eu falei assim: pode, mas não precisa tocar em mim, eu não te conheço. Ele orou por mim, quando terminou estendeu a mão. Eu falei: o que é isso? Me dá uma oferta. Eu falei: você cobrou pela oração? Meninos espirituais que estão brincando com a glória de Deus. Estão falando quando Deus não falou, fazendo quando Deus disse não faça, e fazendo filhos tequinó imaturos tomarem decisões que não deveriam tomar. Quantas decisões? Não precisa falar. Você já tomou errada por causa de um menino como esse. Tem gente que já separou, porque meninos espirituais disse: se separe, porque Deus vai mandar um príncipe num cavalo branco, e a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Satanás! Não podemos brincar, porque sem o profético a igreja perece. Olhe para cá. Elias está escondido. Elias é o profeta do fogo, o tesbita. Elias é tão cheio de Deus que para onde ele ia, as pessoas não diziam: lá vai Elias, mas diziam: lá vai o homem de Deus. Ou seja, é um homem tomado pela glória de Deus. Escute algo: você sempre vai ser conhecido publicamente por aquilo que você é por dentro. Elias não é chamado de Elias, mas de homem de Deus, porque ele era cheio da glória de Deus. Só que agora ele está escondido, porque há um decreto na nação: todos os profetas devem morrer. Elias está chorando, clamando, orando, e de repente ele diz assim: Senhor, só sobrou a mim. E Deus então libera um brado dizendo: não, 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 Elias, ainda existem 7.000 profetas que não se dobraram. E eu quero liberar uma palavra sobre a cidade de Goiânia: que se levante entre nós os profetas verdadeiros, escondidos nesta cidade, para denunciar o pecado e remir a igreja através do poder do Espírito Santo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Estou caminhando para o final. Vou tentar finalizar aqui no 2. Escute, essa parte é uma das partes mais importantes. Eu só faço esse culto de 3 em 3 meses. Só debaixo da direção do Espírito Santo. Você não tem ideia o que está acontecendo agora na tua vida. Ore por mim, para que eu consiga ministrar à noite no segundo culto essa mensagem. Escute. Segundo sinal: quando os filhos, vou repetir, quando os filhos começam a comer mais da mesa de Jezabel do que da mesa do Senhor. Isso acontece? Vamos para o texto? 1 Reis 18:19. Agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e as 400 profetas de Azera, que comem todos da mesa de Jezabel. Você sabe o que é comer da mesa de Jezabel? Vou explicar. É quando você se alimenta da mesma comida que alimenta ela. Maldade, a mentira, o engano, a pornografia, a sensualidade. Que comida é essa, pastor? Falsa espiritualidade. Gente cheia de Deus dentro da igreja, mas endemoniada fora.
usa roupa de crente, fala como crente, mas é um devasso. Vocês nunca viram quantos pastores estão sendo presos no Brasil, porque estão brincando com o altar? Fizeram da vida financeira da igreja o seu negócio. Estão roubando a lã das ovelhas. Que o sangue de Jesus me cubra agora. Estão roubando a lã das ovelhas, a fim de construir um reino para si mesmo. Falsa espiritualidade. Falam bonito, encantadores, se vestem bem, têm bons carros, moram em boas casas, são alvos do coração do rebanho. Mas escute, vou dizer, estes dirão: Senhor, em teu nome eu fiz. E ele dirá: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Falsos espirituais não herdarão o reino de Deus. O Espírito de Deus está falando ao meu coração. Precisamos nos despir desta falsa espiritualidade. Quem disse que você tem que ser perfeito foi o sistema religioso. O reino de Deus disse para você: vinde como estáis, porque o meu Espírito vai te auxiliar, o meu Espírito vai te abraçar, o meu Espírito vai te aceitar, o meu Espírito vai te transformar, sem força, não por força, não por poder, mas pelo Espírito, uma transformação de dentro para fora. Você não tem que ser perfeito. Aonde você viu na Bíblia? Vem para cá todo arrebentado mesmo. Alguém disse: pastor, como tem que ser as portas das igrejas? Largas, e o altar estreito através do poder da palavra. Tem que entrar todo mundo. Está todo arrebentado, tem que entrar. Ó mentiroso, vem para fortes em Cristo. Adúltero, vem. Arrebentado, ladrão, confuso, vem para cá. Mas o altar vai pregar a verdade que vai transformá-los. Nós acreditamos. Levanta as suas mãos, vai. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu sinto o perfume do Senhor nesse lugar. Segundo, ação de fofoca. Jezabel é a mãe da fofoca. Olhe para cá. Provérbios 18, 21. Olhe para cá, deixa eu ajudar você. Eu estou falando pela via do Espírito Santo. Provérbios é o livro da sabedoria. No capítulo 18, no versículo 21, está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da palavra, da língua. Guarde a tua boca as palavras. Seja tardio no falar, habilitado no ouvir. Quantas coisas têm acontecido dentro da tua casa, dentro da tua empresa, porque você não tem conseguido reservar as suas palavras. A tua amiga íntima, você vomita os detalhes do teu relacionamento com ela. Não envergonhe o teu marido, não faça isso. Não exponha a nudez do teu casamento para ninguém. Eu aprendi uma coisa: quem fala pouco com Deus tem necessidade de falar tudo para os homens. Vai orar, vai desabafar, faz do seu secreto val de Jaboque, como Jacó fez. Mas pare de falar da tua vida para o teu irmão, para a tua irmã. Isso vai acabar mal, mais cedo ou mais tarde. E isso vai acabar mal. Diga comigo: eu vou. Voz de profeta: eu vou parar de falar sobre a minha vida, sobre a vida do meu marido, sobre a vida dos meus filhos, em nome de Jesus. Prostituição e sedução. Vou falar aqui, porque Deus está mandando. E se você ficar triste comigo, eu não posso fazer nada. Deus mandou. Pedro falou assim: convém obedecer a Deus do que aos homens.
sexualidade, promiscuidade. Você sabia que a igreja hoje existe várias pesquisas tabuladas no Brasil, que o terceiro maior ambiente de adultério é dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque existe um espírito de influência tentando quebrar tudo, arrebentar com tudo, tentando defraudar você, envergonhar você e acabar com tudo que Deus te confiou. Cuidado! Jezabel não está brincando. Quando você olha para um homem e começa a olhar com um olhar de admiração, ore a Deus, porque essa admiração pode se tornar adultério. Admire a tua mulher, admire o teu marido, que os teus olhos sejam dele, que teus olhos sejam dela. Não dê espaço para Jezabel, porque Jezabel não está brincando. Não dê espaço para Jezabel. Espírito de manipulação. O que é isso, pastor? É o ato de induzir alguém a pensar de determinada forma. Você já viu dentro da igreja quando alguém chega e fala assim: você viu que o pastor está mudando? Ele é uma bênção, né? Pois é, rapaz, está com dente branquinho agora, viu? Caramba! Está andando de caminhonete. Rapaz, você sabe onde que ele mora? Eu não sei não. Será como é que é a casa dele? Espírito de manipulação, eu te repreendo dessa igreja, em nome de Jesus. Ele não vai entrar na tua casa. Olhe para cá. E agora é o Espírito que está gritando essa palavra dentro de mim. Preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Cuidado. Preste atenção aqui, ó. Essa aqui é Deus que está falando agora. Tem amigos que vão ter que deixar de frequentar a tua casa a partir de hoje. São manipuladores, usurpadores e estão de olho em coisas que não deveriam. Jezabel tem que cair. Diga comigo: há poder no sangue de Jesus para quebrar toda manipulação contra a minha vida, contra a minha casa e contra tudo que leva o meu nome. Diga glória a Deus. Pessoas que falam mal uma das outras. Aqui não existe isso, então eu posso pular esse tópico. Você viu, a irmã está vindo com uma calça arrebentando tudo. Engole a tua língua. Se o Espírito Santo não falou com ela até hoje, nem o marido, quem é você para falar? Nós temos um problema. O sistema religioso começou a colocar a mão em lugares que só Deus pode pôr. A gente acha que a gente tem autoridade para entrar na vida íntima dos outros. Se o Espírito de Deus não transformar você, quem sou eu? Nós acreditamos no poder do Espírito Santo nessa casa, acreditamos no poder da glória de Deus, acreditamos assim que está em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem vai fazer novo na tua vida não é a igreja, é o Espírito Santo. Você já viu aquele amigo que tem sugestão boa? Quantos tem amigo que tem sugestões boas? Eu tenho. Mas com propósito de manipulação? A sugestão é boa, mas o propósito é manipulador. Cuidado com amigos que têm boas sugestões, mas que o propósito é manipulador. Por último, eu quero terminar aqui. Jezabel vai usar a sua vulnerabilidade. Olhe para cá. Eu finalizo aqui.
Escute isso aqui, porque isso aqui vai salvar você nos próximos dias. Só Deus tem os 3 atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Diga comigo amém. Como o diabo não consegue acessar o que você está pensando, como ele não tem o poder de fazer o que só Deus pode fazer, ele tem uma estratégia. Diga estratégia. Ele é um observador avançado, estado pleno. Ele observa você 24 horas. E através dos sinais da sua movimentação, ele define quem você é e o que você quer. Me mostra na Bíblia, Lucas capítulo 4, Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites. Jesus estava em jejum. Jesus estava vulnerável. O diabo não sabe o que Jesus está pensando, mas ele fez uma leitura. Ele então aparece para Jesus a fim de tentá-lo. E a primeira coisa que ele oferece para Jesus tem a ver com aquilo que ele está vulnerável. Ele fala: Senhor, se tu me adorares, eu te entregarei pão. Ele sabe que Jesus está com fome, então ele oferta pão para Jesus. Tem muita gente que está achando que é Deus dando pão, enquanto é o diabo colocando pão na sua mesa. Cuidado com as suas movimentações. Mas tem gente que não precisa nem que o diabo fique observando, porque ele põe tudo na internet. Alguém está aqui? Pastor, eu não tenho problema com colocar minhas coisas na internet, não. Então me conta aqui. Quando você colocou o próximo passo na internet, deu certo, sim ou não? Por que que não? Porque que lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, fala que entre as obras da carne, existe uma obra da carne chamada inveja. Diga inveja. E ela está na mesma classe do homicídio. O que eu aprendo é que ela mata tanto quanto o homicídio. Alguém está aqui, pelo amor de Deus, está pegando essa palavra? O que eu estou dizendo é: pare de ter a boca grande e anunciar o seu próximo passo o tempo todo. Isso vai acabar mal. O diabo não está brincando de ser diabo. Jezabel não está brincando de ser Jezabel. Fica oferecendo a preço de banana teu marido na internet. Vai para a praia, fica colocando o bonitão malhado lá. Lindo, Jezabel tal. Querida. Maridão é top. Deus abençoou. Ele falou assim: Senhor, nós estamos no ministério que nós vamos morrer junto. Então, de 3 em 3 anos, ele troca de carro e troca de esposa, continuando com a mesma. Leva para o laboratório e faz um trabalho. É a visão profética da Fortes em Cristo. Diga glória a Deus. Aqui não trocamos de esposa não, irmão. A gente dá só uma movimentada lá e dá tudo certo. Agora escute. Aí ele vai lá, investe 50 pilhas lá, só para começar o movimento. A irmã fica top. Pastor, não tem lógica. Aí o irmão, que é top, cheio do Espírito Santo, ele estava orgulhoso, porque o investimento foi alto. Aí ele vai para a praia. E ela fala assim: meu amor, eu quero tirar uma foto. E ele vai tirar foto. E ela publica na internet, ele fala uau. E um monte de gente fala uau com ele. Cuidado. Jezabel não está brincando não. Amém ou não amém, irmãos? Não vamos brincar com essas brincadeiras sérias não. Isso vai acabar mal. Há pouco tempo aconteceu um negócio que eu não gostei, mas eu preciso divertir você. Porque o diabo trabalha na minha parte vulnerável. Jesus estava com fome, ele ofertou pão para Jesus. Eu descobri 2 amigos, grandes amigos. 2 amigos, grandes amigos. Começaram a se relacionar. De repente, eles se tornaram tão íntimos que um deles acabou se relacionando com a esposa do seu melhor amigo. Só que isso não acontece em Goiânia, tá bom? Fica tranquilo, que isso aqui é só um recado para o Brasil que está sendo filmado.
que eu estou dizendo é: mulher, escute, seja íntima da mulher do teu e não dele. O homem tem que ser íntimo com o homem e a mulher tem que ser íntima com a mulher. Isso é religiosidade. Na hora que o teu casamento tiver só os pedaços, você vem cá que eu vou orar. O que eu estou dizendo é: não brinque com Jezabel, porque ela não está brincando, ela está em movimento contra a igreja do Senhor. O diabo nunca vai atacar um homem ou mulher de Deus sem antes estudar você. Em Êxodo capítulo 17 está escrito que Moisés manda uma carta para Amaleque. Olha que incrível isso aqui. Ele manda uma carta para Amaleque dizendo assim: Amaleque, eu quero passar pelo seu território, mas eu não quero guerra. Ele está vindo do Egito, ele está cansado da guerra com o faraó. Ele não tem soldados, ele tem apenas escravos que estão sendo transformados em soldados. Estão cansados da escravidão, não havia armas, não tinha treinamento e eles estavam exaustos. Quando o povo de Deus está passando pelo território de Amaleque, quando eles viram as costas, o diabo ataca pelas costas. Eu aprendo uma verdade, um princípio do reino. Jezabel sempre vai atacar na região que você estiver vulnerável. Não vire as costas para Jezabel, porque Jezabel não está brincando de ser Jezabel. Fica de pé e aplauda ao Senhor bem forte, vai. Escute aqui, ninguém saia, por favor, que essa oração é a mais importante. Não saia. Se eu fosse você, eu não saía. Se você decidir sair, está tudo bem. Olhe para cá. Tenho 3 minutos e 11 segundos. Olhe para mim aqui. 1 Reis, capítulo 20, versículo 11, 12 para frente. Olha o que acontece aqui. Escute, me dê tua atenção, por favor. Isso aqui pode salvar a tua casa. Olha o que acontece com o rei Ezequias. O rei Ezequias estava vivendo o seu melhor momento. E eu sei que muita gente que está aqui está vivendo o seu melhor momento. E o seu melhor momento ainda não é o seu melhor momento. Porque virão grandes coisas sobre nós. Diga glória a Deus. Ele está empolgado. Diga comigo, cuidado com a sua empolgação. De repente, o rei da Babilônia, que é o pai de Nabucodonosor, ele envia 2 homens até o palácio. Por quê? Porque eles ficaram sabendo que Ezequias tinha sido curado pelo Senhor. Quando eles chegam ao palácio, o nome dele era Berodaque Baladã. E Baladã, ele era o general da Babilônia. E ele vai sem roupas de general. E ele chega até Ezequias. Quando ele chega até Ezequias, o texto bíblico diz que quando eles chegam lá, ele leva carta, escute isso, e ele leva presente. Ele leva o quê? Diga comigo, presente. Diga comigo, presente. Diga comigo, presente. Cuidado com quem entra na tua casa te levando presente. Eles estão levando presente. Quando alguém leva presente, está comunicando algo. O rei fica empolgado com o presente e começa a mostrar a grandeza de tudo que Deus está fazendo. Imagina você com uma casa nova, mostrando tudo que Deus está fazendo na tua vida, com uma empresa nova, você com a sua senhora nova e mostrando tudo. É o que Ezequias estava fazendo. Diz o texto bíblico que este homem está vulnerável, mostrando o seu tudo. E esta geração, e eu estou sendo um profeta agora, ela sofre de um bloqueio emocional, necessidade de aprovação. Por causa da necessidade de aprovação de muita gente, você está mostrando a sua nudez o tempo todo para qualquer um. Ele mostra a sua nudez, ele mostra tudo que ele tem.
Os babilônicos vão embora e o profeta chega, porque o profeta carrega o discernimento. Diga glória a Deus. Diga comigo, esta casa é uma casa profética. Por isso, a minha casa não vai perecer. O profeta chegou, Isaías. Ele não estava na reunião, mas Deus estava. E Deus comunicou ao profeta. O profeta falou assim: quem estava aqui? Tinha 2 homens que foi enviado pela Babilônia. São 2 correspondentes babilônicos. O que eles fizeram aqui? Eu mostrei a grandeza de tudo que Deus fez na minha vida. O profeta olha para ele e falou: você mostrou tudo? Ele falou: eu mostrei literalmente tudo que Deus está fazendo. Ou seja, eu abri a minha nudez. Olha o decreto que o profeta está liberando agora sobre ele. 2 Reis 20:17. Eis que vem dias que tudo quanto houver na tua casa, todos os tesouros que os teus pais conquistaram e que você conquistou, será levado pela Babilônia, não ficará coisa alguma, e ainda até os olhos dos seus filhos eles furarão, tomarão eunucos e levarão até os seus tesouros. Sabe o que ele está dizendo? Por causa da tua empolgação, as próximas gerações se tornarão escravas. Não seja um homem empolgado, não seja uma mulher empolgada ao ponto de expor a sua nudez para qualquer um. Você está achando que só porque tem título de pastor merece a tua confiança? Quantos charlatão você conhece? Tem médico que não presta e tem médico que presta. Tem policial que não presta e policial que presta. E também tem pastor que não presta e pastor que presta. Cuidado com aquilo que você fala e para quem você fala. Termino aqui. 3 coisas que você nunca deve expor para ninguém. Primeiro, sua vida amorosa. A sua vida amorosa não deve ser exposta para ninguém, para ninguém. Eu estou sendo profeta, para ninguém. Pare de falar da tua vida amorosa. Já teve muita gente que perdeu o marido e muita gente que perdeu a mulher porque falou para a pessoa errada sobre a sua vida amorosa. Não fale para ninguém da sua vida amorosa. Segundo, não fale para ninguém dos seus sonhos. Pare de falar dos teus sonhos. Pastor, é meu irmão. Se Deus quisesse que os irmãos de José soubessem do sonho de José, Deus apareceria em sonho para todos os 12 e não apenas para um. Se Deus não comunicou, ao invés de comunicar os sonhos, deixe os frutos comunicarem o que Deus disse. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Terceiro e último, pare de falar da tua vida financeira. A tua vida financeira não é pública. Quanto você ganha não é público. Pare de falar sobre os seus recursos. Não fale para ninguém. Pare de expor a sua vida financeira. Isso vai atrair problemas para você. O Espírito Santo está me usando para poder proteger a tua casa através de uma palavra de instrução. Quantos estão aqui? Diga glória a Deus. Coloca a mão na tua cabeça, eu quero acabar o culto aqui. Quantos acreditam que cadeias vão cair agora? Eu sei que o horário acabou de finalizar. Eu posso ter mais 3 minutos, amém? Para a gente encerrar aqui. Fiz o compromisso de não exceder o horário. Eu sinto Deus operando aqui nessa casa. Você vai repetir essa oração com voz de profeta, e Deus vai falar agora. Cadeias vão cair agora. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã nós declaramos que está fechado todo acesso que o espírito de Jezabel tinha dentro da minha casa, dentro da minha empresa, dentro da igreja que eu congrego. Eu declaro: espírito de Jezabel, sai! Pelo poder do nome de Jesus, eu renuncio toda mentira, eu renuncio
à prostituição, eu renuncio à manipulação, eu renuncio à sedução. Eu declaro que nesta manhã correntes sejam quebradas, cadeados sejam abertos, agora, agora, agora. Você consegue sentir a glória de Deus? Olhe para cá. E eu vou terminar assim. Que eu quero que você saia com o peso da glória de Deus sobre a tua vida. Escute. Uma das coisas que mais tem impedido os sacerdotes hoje é a prostituição. Diga prostituição. Palavra grega que vem de porneia. Porneia, prostituição, pornografia, sedução, tudo que tem a ver com pornô. Eu quero agora que todos os sacerdotes coloquem a mão na cabeça. Se você não é casado, põe também. Nós vamos liberar um decreto, não vai ter adultério na tua casa. Diga comigo: Senhor Jesus, eu tenho uma aliança contigo. Eu sou um homem do reino, e eu declaro que toda porneia, toda pornografia, toda prostituição, agora seja destruída contra a minha vida. Eu profetizo, eu não serei seduzido por ninguém. Eu sou um homem temente a Deus, um marido de uma única mulher. Eu declaro, a minha vida será uma bênção no seio da minha casa. Diga comigo: Senhor Jesus, em nome de Jesus, me faça amar a minha esposa como eu nunca amei, me faz desejar como eu nunca desejei. Eu declaro todo o poder de Jezabel sobre a minha mente caia por terra, caia por terra, caia por terra, agora, agora, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, vai. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Pastor, como que eu travo a movimentação de Jezabel? Não apresentando a minha nudez e falando menos. Uma geração que fala demais e se compromete com as palavras. Entre calado em muitos lugares e saia calado. Amém? Coloca a tua mão assim. Quantos acreditam numa semana poderosa? Glória a Deus. Estarei orando, se o Senhor falar comigo no próximo domingo, faremos a parte 3, tá bom? Paizinho querido, na autoridade do teu nome, nós declaremos, pelo poder da tua palavra, que Jezabel não tem espaço nessa casa. Nós declaramos que nas nossas vidas, o Espírito de Deus aqui reina, e profetizamos um tempo em que as cadeias cairão e o nome do Senhor será glorificado. Eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada família, e declaro que uma corrente, o rio de João 7,38 vai descer e vai lavar cada coração. Que ninguém saia daqui como entrou, mas saia daqui totalmente lavado pelo teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo, em nome de Jesus. Vai em paz.